Boa tarde, o RN Acontece está no ar nesta sexta-feira, dia 21 de junho de 2019. Hoje a gente vai ter um programa com um formato diferente, vamos conversar sobre a conjuntura política nacional e local. Eu convidei dois jornalistas para, comigo, analisar os fatos desta semana, uma espécie de resenha. Eu queria chamar Marcos Alexandre. Boa tarde, Diógenes, boa tarde. Obrigado pela presença. E o jornalista Alexandre Cavalcante. Alexandre é o decano, né, da imprensa norte-rio-grandense. Obrigado, Alexandre, pela presença. E vamos passar em revista aqui os principais fatos da semana, né? E dos últimos dias, porque são tantos fatos, né? Toda semana tem uma novidade, né? Boa tarde. Boa tarde, Diógenes. Qual é o grande destaque dessa semana? Eu acho que esse trabalho que está sendo feito de desconstrução do herói Sérgio Moro da Lava Jato, né? Está viralizando nas redes sociais matérias contra e principalmente a favor do ministro Sérgio Moro a partir daquele diálogo que ele manteve com os procuradores, com os né? procuradores. Eu acho Mas ele saiu bem, viu, Alexandre, na audiência lá do Senado. Foi, né? Ele se apresentou, inclusive, espontaneamente. Apesar da pressão, apesar de ter sido da tentativa de emparedamento por parte da oposição, ele seguiu um roteiro que o livrou de coisas piores. Né? Eu acho que a gente precisa, nós que convivemos com o mundo político, a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje as redes sociais têm um papel fundamental em tudo. Então, você está me dizendo que ele saiu bem, mas a gente faz uma leitura das redes sociais, tem uma parte que confirma isso que você está dizendo e uma outra parte também bastante balhurenta que diz o contrário. Tá, mas essa é a torcida que a gente é a polarização, nas redes sociais, né? A polarização política. Eu questiono um pouco também essa torcida nas redes sociais, porque você tem uma porrada de robô, de um lado tanto de um lado como do outro. Né? Então, há hoje uma fábrica. Claro, tem que se levar em conta alguns comentários, algumas repercussões, mas pelo que eu li na imprensa, pelo que eu acompanhei essa semana, eu acho que ele não foi desastroso. Não, de maneira nenhuma. O caso é embaraçoso para ele, tira um pouco a aura do é verdade. Né? Mas eu acho que ele, diante da tempestade que se avolumava, eu acho que ele saiu bem. Marcos Alexandre, sua opinião. Diógenes, essa polarização aqui que a gente se referia, né, Alexandre e vocês estavam dizendo, né, a gente viu também na própria sessão, né, deputados a favor, a oposição também tentando fazer barulho, mas eu concordo que no final das contas ele se saiu, digamos assim, vitorioso do embaraço, né, da toda a situação criada, os questionamentos, né, feitos. E ele conseguiu realmente, começou meio irritado, assim, meio desconfortável, né, por conta do questionamento, mas depois ele adotou uma linha mais respeitosa e se saiu bem. Foram 40 senadores que se manifestaram, entre eles o Jean Paul Prats, o Stevenson, né, que saiu da sessão com a imagem bajulador, mas dos 40, se não me engano 40, 28 foram a favor dele, e 12 contra, 12 é aquela turma que faz a oposição ao governo Bolsonaro. Quando eu falo nas redes sociais, porque essa discussão, esse barulho todo, quando é no Congresso, né, quando era no Congresso, no tempo até que nós cobríamos o Congresso lá em Brasília, é natural, né? Porque é lá mesmo que onde se deve discutir isso. O palco né? é lá. O palco é lá. Mas aí agora com o advento das redes sociais, a coisa se torna... todo mundo tem uma opinião a dar. Eu fiz referência aos robôs, porque os próprios senadores, durante a sessão, eu lembro de uma senadora, não estou lembrando do nome dela, Marcos Alexandre, me ajuda aí você, que é bom de memória, ela é juíza, foi juíza lá no Mato Grosso, e ela fez referência, olha, eu estou recebendo aqui muitas mensagens dos robôs do senador de São Paulo, o Olímpio, né? Sim. E em vários momentos da sessão houve referência a isso, dessa repercussão. Claro que o caso Agora, até está em tela aí nas 2 últimas semanas. Até você identificar o que é robô e o que não é robô, aí é uma distância danada. Eu tenho bloqueado um bocado que aparece, viu? E a dica é o seguinte, no Twitter, por exemplo, você recebe, todo dia aparece uma pessoa seguindo você.
Se você encontrar essa pessoa e só tiver um seguidor, dois, mas roubou. É roubou. Eu bloqueio logo. É. Eu passo o dia bloqueando uns 2 ou 3. Para você Mas ter vou uma ficar, ideia, Diógenes, por exemplo, Fazer o filtro, né? o senador Stives, que você falou lá, ele votou contra aquela questão do armamento. Né? O que viralizou nas redes sociais Contra ele, ele, quer dizer, aquilo ali, por exemplo, na nossa época, rendia uma matéria de jornal e depois uma suíte, né? O pessoal dizia, vamos fazer uma suíte disso aí, pronto, e acabou. Hoje não, você pega as Que a suíte é a continuidade, né, do assunto. A continuidade do assunto. E aí hoje você pega as publicações do senador Stives e o cacete está comendo no centro. Me parece que eu vi um ou dois dizendo, não assim a favor dele, mas médio. Mas o resto é cacete. Você está entendendo? Então a participação popular é muito efetiva, muito presente. O cara não dá para esconder. Foram duas... site... Sim, diga, Marcos. Não, foram 2 participações ruidosas dele, né, que renderam muito barulho nesta o voto semana. Contra o projeto. O voto contra o decreto, né, que aí, né, ele até explicou que estava votando contra, não pelo mérito da questão, mas pelo formato, que é um decreto. Ele disse que teria que vir como projeto de lei, como uma coisa mais pronta e acabada. E a questão realmente da participação dele no... É bom registrar que os 3 senadores do Rio Grande do Norte, né, a Zenaide Maia, o Jean Paul Prats e o Stevenson, votaram contra o decreto do Bolsonaro. Até a Cátia Abreu, que uns dias antes, até a Cátia Abreu votou contra, que uns dias antes disse que tinha uma arma debaixo do colchão por conta do filho dela, para garantir a vida. A Cátia Abreu, inclusive, que liderança, né, do agronegócio, foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura, e um dos objetivos do decreto do Bolsonaro, de flexibilizar as armas, é tentar proteger mais o homem do campo, né? Perfeito. Porque permitindo aí que ele possa se armar, ter a posse e portar armas no campo. Mas esse decreto caiu. A tendência, inclusive, é que o decreto caia também na Câmara dos Deputados, né? É verdade. Eu achei, inclusive, e aí é um ponto que na campanha, Bolsonaro falou muito nessa questão da flexibilização do porte de arma. Então, eu imaginei que no dia 1º de janeiro a gente tudo pudesse andar, tipo Clint Eastwood, né? Rambo, cheio de Rambo. Ei, mas é só para jornalista policial. Você cobre a política, não pode andar armado. Não. Se você pudesse, andaria armado, Marcos Alexandre? Não, Diógenes, realmente não tenho vocação e, assim, tenho uma opinião bem particular de que essa flexibilização não resolve o problema. Eu sou a favor do Estatuto Desarmamento. Eu acho que... Eu também. Eu acho que a questão... facilitar o acesso da população às armas, isso não vai aumentar a segurança. Pelo contrário, eu acho que vai aumentar a violência. A questão da segurança, a gente sabe, é mais profunda do que essa questão do armamento. É discutível, né? Porque tem opiniões diferentes, quem mata não é a arma, quem está por trás da arma. Eu realmente não portaria, porque eu não sei manuseá-la. Você não tem qualificação. Ia ser uma arma, né? A vítima pode ser você, seria eu, tenho certeza absoluta. Isso, se tivesse com exato. É um assunto muito delicado, polêmico, enfim. É uma das bandeiras do presidente da República, ele assim venceu a eleição com boa parte do eleitorado apoiando essa proposta, e apoia ainda. Né? Agora a gente está vendo aí que o Congresso, olha, é possível até mudar o Estatuto do Desarmamento, mas é preciso que o projeto passe pelo Congresso e não dá para, numa canetada... Passei pelo decreto, né? Isso. E, aliás, essa discussão não está só no Congresso Nacional, mas também no Supremo Tribunal Federal, né? Que adiou até essa decisão por algumas semanas, até que o Congresso se manifeste sobre o assunto, Marcos. Aí, Diógenes, a gente puxa de novo para a relação política, né, do governo Bolsonaro com o Congresso, que tem sido uma relação muito conflituosa, está muito ruim. Né? A gente viu nos últimos dias o presidente falar, agora inclusive nessa semana, de que se houver uma reforma política, ele pode até não ser candidato à reeleição, né? E aí ele joga para o Congresso a bomba, o Congresso dá o recado, vota contra as propostas que ele tem interesse. A minha né? leitura dessa declaração dele de ontem, que foi uma marcha dos evangélicos ontem em São Paulo, a minha leitura é no sentido de que ele se dispõe a disputar a reeleição. É candidatíssimo. É candidatíssimo, marcando, inclusive, sua posição na centro-direita, né? Ele como presidente da República. Acho que
ele é candidatíssimo. Não, é claro, mas só o que eu pondero é que ele, assim, joga meio a bomba também para o Congresso. Olha, faça a reforma política, faça a reforma da Previdência. E o Congresso também vem dando os recados, vem votando contra os o que eu projetos acho que ele O Congresso envia. está com a sua pauta. Não está esperando muito Não o tá. Executivo dessa vez. Mas quando o Executivo bota um projeto de interesse lá, tem no mínimo trabalho ou então derrota. É o que O isso que que eu a gente acho tem Agora visto. só tem tido derrota. Só tem tido Para derrota. o país inteiro, é com essa prisão de Lula, a eleição de Bolsonaro e outros acontecimentos periféricos, acirrou muito essa questão de direita e esquerda. Então não se ouve falar em outra coisa. Todo dia o noticiário é esse. Aí faz uma passeata da esquerda contra o governo Bolsonaro, contra projetos do governo Bolsonaro. Na outra semana, ou no final da mesma semana, tem uma passeata dos bolsominions, né? Aí, E o a centro, favor. E entendeu? o centro, que eu acho que a maioria, fica em casa. E viu? o país para e fica assistindo a tudo isso e não acontece. A reforma da Previdência está aí, era para ser votado até agora. Vai sair, O viu, Rodrigo Alexandre? Maia disse que vai ser no final do semestre Mas eu legislativo. O acho que é que vai isso? sair. 15 de julho, semestre legislativo. E ainda tem reforma da tributária, a reforma política. Quer dizer, tem muita coisa para acontecer e a gente fica assistindo passeata. Nesse bloco ainda, eu queria comentar com vocês o desempenho da bancada federal do Rio Grande do Norte. Não foi dos melhores nessa primeira avaliação do DIAP em 2019, Marcos Alexandre. Diógenes, uma avaliação muito tímida, um desempenho, melhor dizendo, muito tímido da nossa bancada, né? O Rio Grande do Norte é um dos 4 ou 5 estados que não tiveram nenhum parlamentar. Aqui são 8 deputados federais, vamos lembrar, 8 deputados federais e 3 senadores, e nenhum foi escolhido aí, foi apontado pelo DIAP como com atuação assim de um mandato expressivo, participativo, influente, né, que são características que são analisadas, e assim, diferente do que ocorreu em anos anteriores, que a gente teve recentemente presidente da Câmara, presidente do Senado, líder de governo, Ministro está. ministro. Então, assim, é uma avaliação preocupante. O Alexandre Cavalcante, que cobriu o Congresso Nacional muitos anos, o que é que você acha? Eu tenho dito e corro o risco de ser decapitado. Eu tenho 68 anos de idade. Então, Nem parece, você é tão garoto. Está conservado. Tão garoto. há mais de 35 anos que eu cubro política. Tive um intervalo aí para ser deputado de 8 anos, mas na realidade eu sou jornalista. E eu arrisco dizer que essa foi a pior bancada federal que eu cobri, que eu vi na Câmara e no Senado Federal. Você não está muito cedo também para fazer uma avaliação? Não, porque você... Alexandre, porque primeiro tem Eu não muita falo, gente nova. Diógenes, eu não falo nem sobre essa questão do DIAP, né? Porque eu sempre, por exemplo, aparecia Ney Lopes, Djalma Marinho, o próprio Henrique Eduardo Alves, Zé Agripino, Garibaldi Filho. A própria né? Fátima Bezerra, que Agora hoje é eu não vejo governadora. assim, você olha para a bancada federal, não tem nenhuma referência. Assim, não, eu vou falar com fulano de tal, que ele tem acesso a não sei o quê, coisa e tal, blá, 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 resolve um pleito estadual, não um pleito de uma pessoa ou de um grupo, mas um pleito do Estado. Não tem a quem você se dirigir. O Não deputado tem. Girão, que é do PSL, ele não desempenharia esse papel? Não, acho que não. João Maia, que é um deputado Não tem experiente, caixa para isso. Que é do PR, está na comissão do consumidor, lá da Câmara, também não poderia Eu não desempenhar vejo bem que esse isoladamente nenhum desses tem a caixa para isso. Entendeu? De reunir, de liderar uma bancada a favor disso, que o voto dele ou uma opinião dele mude o voto de alguém. E, Alexandre, Você tá entendendo? me permita, é muito importante isso que você está dizendo, porque a gente realmente não vê essa potencialidade individual e nem vê união da bancada Não vê. para defender Você os viu, interesses do que Rio Grande do elegeram Norte. um coordenador, no outro dia o cara foi deposto e elegeram outro. Pois é, nem a Você tá escolha entendendo? do coordenador uniu a bancada. O senador Stevenson, por exemplo, não ia a nenhuma reunião da bancada federal. Eu- Aliás, Como eu sei não nem se vai ele ainda. participou de alguma delas, né? Eu que Pois é. circulei muito no Congresso, assim como você também, e depois até de sair de jovem. Gosto muito, quando eu vou a Brasília, por exemplo, eu vou amanhã a Brasília, devo passar uma semana em Brasília. E vou circular no Congresso Nacional. No Senado, eu não sei onde eu vou fazer minha base. Porque eu soube que tem senador que não recebe prefeito.
Quem é o senador? Não, já me disse. Não, houve o Stevenson, foi noticiado isso. O prefeito de Japi reclamou. Representante do Rio Grande do Norte não recebe um prefeito. Eu soube também que todos os gabinetes de senadores, para você chegar lá, você tem que fazer uma ficha. Responder, de onde veio, coisa e tal, babá. Eu sou acostumado naquela época, da própria Fátima estava lá, mas é Agripino, mas Garibaldi, ou Fernando Bezerra, ou Geraldo Mello, independente de quem seja a figura, você do Rio Grande do Norte, chegar num gabinete de um senador do Rio Grande do Norte e sentar, tomar um cafezinho, bater um papo, alguma coisa e ir embora. Hoje está burocratizado esse acesso. Né? Porque as pessoas acham que se elegeram sozinhos, tiveram aqueles votos porque são reiando meio mundo, ou porque aconteceu, não entendem que isso foi um momento na política, não foi só no Rio Grande do Norte, não. Outros estados também perderam, né, elegeram muita gente nova, muita gente tradicional perdeu o mandato, que eu acho bacana. Eu acho que deve ter gente nova, né, sangue novo, para arrumar e tocar e fazer com que os outros trabalhem também, mas não tem acontecido. A gente vai para um rápido. Esses copos aqui não estão só de enfeite, não. Dá para tomar uma aguinha, viu? Alexandre, é de graça, viu? Que bom, de Jorge. vaca, né? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a sucessão municipal que já aparece aí no horizonte do eleitor particular. Daqui a pouquinho. Pois é, ainda está longe, mas a sucessão municipal, principalmente na capital, começa a tomar conta das conversas nos bastidores. E nós temos aí o prefeito Álvaro Dias ainda na condição de não assumir uma candidatura. Ele que diz, inclusive numa entrevista de rádio para mim, disse que se fosse hoje não seria candidato. Está para acreditar nisso, Alexandre Cavalcante? Eu acho que não, até porque eu quero fazer uma meia-culpa, né? Eu fui um dos que não acreditavam na possibilidade de Álvaro reverter um quadro e Natal aceitar Álvaro Dias como prefeito, já que ele é a cara do Seridóense, aquele matuto e coisa e tal. E quero fazer uma meia-culpa porque hoje, né, 6 meses depois do início do ano, porque a primeira parte do mandato dele era Carlos Eduardo candidato, e ele muito atrelado à candidatura de Carlos Eduardo, mas a partir de janeiro, ele começou a colocar a sua cara na sua administração, e ele recuperou o tempo perdido. E eu posso afirmar hoje que ele já pode dizer que é candidato à reeleição. Você disse que começou em janeiro a gestão dele, mas eu acho que foi em novembro, logo depois da eleição. Do segundo mas aí foi fazendo alguns remédios. Começou a fazer umas mudanças, tirar fulano, tirar cicrano, enfim, e a tentar dar uma cara. Mas realmente ele me deu uma entrevista essa semana aqui, e só faltou chorar. Não, porque dá muita dor de cabeça, eu não tenho liberdade, passei até mal um dia desse. Eu quase tiro um lenço e dou para ele. Ele diz uma coisa, Jorge, que é uma coisa certa, porque é matemática. Ele diz que a prefeitura tem 20 mil empregados, só precisa de 10. 10 são ociosos, mas dão uma despesa grande aos cofres públicos municipais. E que ele estava tentando ver se ajeitava isso e tal, não vai demitir efetivo, porque não pode, a legislação não permite. Mas essa é a nova gestão, a nova política. Você tem que governar para a população e não para os funcionários públicos. Você vai ser gerente de folha de pagamento. Outra coisa, antes da gente analisar algumas possibilidades de candidaturas, outra coisa que ele me falou essa semana é que estava desconfortável no PMDB, aliás, que agora é MDB, né? MDB. Voltou a ser MDB, e que estuda aí alguns convites. E deixou no ar duas coisas. A possibilidade de se filiar ao PSB, há um convite do Rafael Mota, e a retomada de conversas com o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves. Eles estavam um pouco afastados por conta dessas mudanças na administração, voltaram a conversar e existe a possibilidade dele ingressar no PDT. Qual é a aposta que você faz? PDT ou MDB para... MDB não, PSB para o Álvaro? Rapaz, eu acho que ele continua no MDB. Acho que ele continua pode dizer, no você MDB. acha que ele se mantém no acho que mantém MDB? no MDB. Não vejo razão
para ele deixar assim o MDB, até porque ele é uma indicação do MDB, disputou com Hermano Moraes naquela oportunidade, Henrique Forte, no MDB, e pôs o nome de Álvaro, né? Hermano até ficou meio chateado, porque foi, né, Escanteado mais uma vez. escanteado mais uma vez, né? Tanto é que agora ele quer ver se é um candidato contra Álvaro, né? Ele tá vendo também. Mas se Álvaro se mantiver no MDB, Hermano sai. É porque eu acho E o contrário. Eu acho que esse recado de Álvaro é mais para preocupar Hermano, porque Hermano está querendo deixar o MDB. Vai para onde? Aí Álvaro também quer deixar, vai para onde? Ninguém sabe. Então ficam os dois, um olhando para o outro, sem saber para onde vai. E aí ganha o tempo. Marcos, e quem está na disputa aí, pelo menos a gente se projeta aí para o ano que vem como prováveis adversários do Álvaro Dias no eventual reeleição? Quais são suas apostas? Olha, Diógenes, a gente sabe que o PT, né, que tem hoje o governo do Estado, com a governadora Fátima Bezerra, deve ter um candidato, ou candidata, né, porque a deputada federal Natália Bonavides é a aposta, né, pelo menos do que se comenta, ninguém assume ainda. Fala-se também no ex-deputado e hoje secretário de gestão, Fernando Mineiro, mas eu aposto os dois nomes cogitados. E você aposta em qual? Natália ou Mineiro? Não, aí eu vou só acrescentar mais um, que também começa a se falar, a secretária Virgínia Ferreira. Né, que é Virgínia eu posso Ferreira. falar mais um, que também já começa a se falar. Alguém me disse isso, eu fiquei de uma aliança do PT com o MDB. E a governadora Fátima apoiando o Álvaro Dias, e com a possibilidade de indicar o vice. Porque... Álvaro até já dançou com Fátima, né? Meio assim, um passo fora Esse do movimento é interessante. Esse movimento do PT é interessante, de apoio a nomes de outras legendas. Em São Paulo há um movimento para apoiar o ex-governador Márcio França, numa aliança do PT com o PSB. Pernambuco, Recife, a capital, o PT poderá apoiar aí, fazer um movimento para apoiar outras legendas. Fátima, Há governadora... uma intenção de Lula para, inclusive, juntar, trazer de volta aquela frente de partidos de esquerda. Exato. Então, mas assim, é bom observar isso. A gente só acrescentando e voltando à sua pergunta, eu cravaria, apostaria minhas fichas na deputada Natália Bonavides para ser o candidato. E não aposto muito nessa questão de composições gerais. Pode ser que aconteça pontualmente em uma ou outra capital, outra cidade importante. Mas a gente sabe que o histórico do PT para apoiar outros partidos é complicado. É de ser o cabeça de chapa. É de ser o cabeça de chapa. A memória, Fátima, governadora, conhece bem Álvaro, porque ela foi deputada estadual, inclusive... Quando o Álvaro era presidente. Um dos meus mandatos, e Álvaro era presidente, foi presidente... comigo e ela no plenário da Assembleia. Então, os dois se conhecem. Depois, os dois viraram deputado federal, na mesma legislatura, ficaram em Brasília, conversando e tal, quer dizer, sempre um num partido, outro no outro. Houve a questão da aliança MDB e PT a nível nacional. Nada impede que seja feito agora. Mas, é claro, também eu concordo com o Marcos Alexandre, não é muito fácil, porque é uma das pretensões dos filiados ao PT. Nosso tempo está acabando, o PT tem candidato, quem mais? O Solidariedade deverá apresentar Esse. Eu acho que o general Girão é muito bem cotado para ser candidato, deputado, né, federal, é um representante do governo Bolsonaro, assim, bem cotado. Hermano Moraes quer ser. Hermano Moraes está se movimentando, deputado Hermano Moraes. Se bem que tem um outro plano que está sendo montado para fazê-lo conselheiro do Tribunal de Contas, abrindo uma vaga na Assembleia, justamente para adjunto Neto, que é filho do prefeito de Natal, Álvaro Dias. Quer dizer, muita coisa pode acontecer agora Rogério Marinho, desse segundo semestre. Vai ficar esperando ser ministro? Acho que não, acho que ele vai ser ministro. Vai ser ministro. Vai ser ministro. Mas é um nome também a ser considerado. Rogério Marinho está num momento assim, de muita influência no governo federal. Eu acho que ele é muito capaz, entendeu? Sabe que esse não é o momento. Até porque tem levado pancada à torta e à direita com essa história da reforma trabalhista e agora da reforma previdenciária. Vou chamar vocês mais vezes aqui para a gente fazer essa resenha aqui. Com certeza. Viremos com o maior prazer. RN Acontece da Band. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas deu para a gente dar uma passada aí nos principais assuntos, tanto nacionais como locais. Obrigado, Alexandre Cavalcante. Obrigado, Marcos Alexandre. E obrigado a você que acompanhou.